Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Obrigado por sua audiência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícia desta segunda-feira, dia 23 de setembro. E a gente começa com as páginas dos principais jornais do país e aqui do jornal O Povo, jornal cearense O Povo. E a primeira capa é a que a gente mostra para vocês de hoje é da Folha de São Paulo. A manchete diz: soluções para a energia vão além do horário de verão e estão atrasadas. Uso indiscriminado de térmicas pode adiar mudanças estruturais. No que se refere ao abastecimento de energia elétrica para os próximos meses, até agora o país não vive o risco de uma crise como já ocorreu em outras secas. O desafio é administrar as primeiras horas da noite, mas as soluções vão muito além de medidas como a volta do horário de verão e estão atrasadas. Abre aspas, parece existir um movimento articulado para inflar uma sensação de crise, assustar a sociedade e promover uma contratação de termoelétricas desnecessárias que vão, por anos, encarecer a energia. Fecha aspas, afirma Paulo Pedrosa, presidente da Abrace, entidade que reúne os maiores consumidores industriais. Para especialistas, o risco é que vários contratos de térmicas a óleo combustível e diesel estão vencendo. O Congresso analisa prorrogar subsídios para térmicas a carvão, com custo extra na conta de luz de 92 bilhões de reais até 2050. Há ainda a tentativa de reposicionar térmicas a gás no sistema. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo desta segunda-feira. Sociedade exalta vício em trabalho, mas rejeita outras dependências. Quem disse isso é Ana Lenker. Ela é a entrevistada de hoje da Folha de São Paulo, ela que é psiquiatra, professora em Stanford e autora do livro Nação Dopamina. Ainda chamada na Folha de São Paulo, Casa Folha. É um produto lançado pelo jornal que terá cursos exclusivos na internet. A plataforma de streaming será lançada quinta-feira, dia 26, com aulas conduzidas por personalidades. Folha fará seminário com especialistas sobre as periferias de São Paulo nas eleições. Na área de esportes, Corinthians é campeão pela sexta vez no futebol feminino, é hexa. Esta foto é mostrando uma área rural do interior de São Paulo. Essa margem escura é onde até o fogo chegou, perto desta casa aqui, desse casarão com piscina. Olha como chegou perto, aqui é a estrada, muito perto das casas. E a legenda da foto diz: casarões com piscina contrastam com desolação de mata reduzida e cinzas no interior de São Paulo. Condomínio em São Carlos, ao lado de árvores incendiadas. Uma cidade, São Carlos, fica a 231 quilômetros da capital paulista, testemunhou fogo em plantações e florestas chegar perto de áreas habitadas. Procuradoria-Geral da República ataca emendas parlamentares em sintonia com o governo e com o Supremo Tribunal Federal. Enquanto os três poderes fazem acordo para dar maior transparência às emendas parlamentares,
a Procuradoria-Geral da República se mobilizava para abrir apurações no tema, inclusive com denúncia contra deputados. Ciência. Índia avança seu programa espacial atrás dos Estados Unidos e China. Lula diz que metas da ONU caminham a fracasso coletivo. Em discurso na Cúpula do Futuro, iniciativa do Secretariado-Geral da ONU, em Nova York, o líder brasileiro afirmou que o mundo cumprirá poucas das metas de desenvolvimento sustentável acordadas em 2015 dentro do prazo. Incertezas e risco fiscal impedem a queda do dólar. No caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento do jornal Folha de São Paulo, a matéria de capa é: reprises ganham força nos cinemas. Relançamento como Stop Martin Sense e Beetlejuice sinalizam contraponto ao turbilhão do streaming. Cotidiano. Governo federal lança ofensiva contra fogo, recebe cobranças e dá munição à oposição. Novo acesso à cidade de São Sebastião, no litoral paulista, deve encurtar tempo de viagem. Essas são as chamadas de capa da Folha de São Paulo. Vamos agora para a capa do Estadão. Vamos ver aqui o que tem de chamada. A primeira foto em destaque, vocês podem ver que é uma silhueta de 3 homens. Uma foto do Papa Francisco para dizer uma aposta de risco. Ainda é a série de matérias que o Estadão está trazendo sobre a atuação das bets, essas empresas de apostas online. E nesta matéria, o Estadão destaca o vício em apostas. Diz o seguinte: apostas online, o novo crack é aquela substância entorpecente. O novo crack que desafia jogadores e o poder público. Enquanto autoridades tentam uma abordagem ao problema que vá além de arrecadar mais impostos com as apostas, com as empresas de apostas online, casos de dependência se multiplicam. E o Estadão ouviu 3 jogadores de apostas e destaca 3 frases deles. O primeiro jogador disse: saía com minha esposa e filhos e no meio do jantar ia ao banheiro jogar. Era a dopamina do jogo. Outro jogador viciado disse: pior foi gastar R$8.000 no jogo e no dia seguinte não ter para um pão na chapa com café na padaria. Outro depoimento: perdi a noção do valor do dinheiro. Uma aposta de R$5.000 era a mesma coisa que apostar uma ficha. Depoimento de 3 jogadores que estão em tratamento por causa do vício. A legenda dessa foto está em silhueta para que não sejam apresentadas as vítimas desses jogos. Diz o seguinte: frequentadores do serviço de jogadores anônimos no Brasil. Por que é serviço de jogadores anônimos? Não tem o serviço de alcoólicos anônimos, grupo de alcoólicos anônimos? Pois tem o serviço de jogadores anônimos. Instituição que acolhe dependentes em apostas em sua sede em São Paulo. Mas a manchete de capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão,
é sobre contas públicas. Governo Lula recorre a fundos para driblar o arcabouço e subir gasto. BNDES diz que o uso é limitado e para áreas essenciais. Os Ministérios da Fazenda e Planejamento não comentam sobre o assunto. Comissionados. Regra de corte de cargos é descumprida para agradar o Grupo Centrão, grupo de parlamentares que atua tanto na Câmara Federal como no Senado. O Ministério da Gestão autorizou a Telebrás a manter 25 indicações de comissionados que deveriam ter sido extintas. Na pasta, a pasta afirma que o Ministério da Gestão afirma que a reformulação não foi cancelada, mas adiada para 2025, portanto, para o próximo ano, enquanto a empresa elabora um novo plano de funções. 24 milhões de reais por ano custam ao cofre da Telebrás estes cargos chamados de ad nutum, não estáveis. A estatal enfrenta problemas financeiros. E vou mostrar para vocês nas páginas internas no Estadão de hoje, que cada comissionado desses, que são 25 indicações, ganham na faixa de 41 mil reais. E vou dizer quem são os padrinhos desses indicados. Tem o nome, quanto ganha e o padrinho de cada um. Oriente Médio, páginas internacionais do Estadão. Hezbollah amplia alcance de ataques contra Israel com usando foguetes e drones. Ofensiva de grupo radical xiita veio após bombardeio israelense ao sul do Líbano. Risco de conflito em larga escala cresce. As brabas de novo. Corinthians é hexa no futebol feminino. Ganha pela sexta vez. É hexa. Time alvinegro bateu o São Paulo por 2-0 e consolidou o clube como o maior vencedor do Brasileirão Feminino. De virada, também na área de esportes, Biadade conquista o primeiro título da temporada. Skate Park Feminino. Brasil leva ouro inédito em Mundial com Raika Ventura. Na área do meio ambiente, como o pacote anticrime acabou com lixões em Pernambuco. Uma boa história de nadador. Recordista mundial, aos 100 anos de idade, se espelha em Tarzan. Streaming, versão francesa de Succession, tem disputa familiar por poder. Aeroporto de Guarulhos. Migrantes usam Cumbica como rota clandestina para os Estados Unidos. Alta de pedidos de refúgio por indianos, nepaleses e vietnamitas disparou alerta. Brasil seria um entreposto para os migrantes. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Santuários arrasados. O drama dos animais em meio ao fogo e a ação de forças-tarefas que buscam resgatá-los. E a foto de capa, aliás, as três fotos. Aqui é o time de futebol feminino do Corinthians, que ganha o Hexa, pela sexta vez é campeã.
As meninas são campeãs. Aqui tem Rebeca Andrade e a dupla Bia Haddad, que conquista seu principal título na carreira ao vencer o WTA 500 de Seul. O destaque diz o seguinte: campeãs brasileiras. No campo, nas barras e na pista e na quadra, foi um domingo esportivo das mulheres brasileiras. Com seu estádio lotado, as corintianas bateram o São Paulo e levaram pela sexta vez o Brasileirão. Do outro lado do mundo, Bia Haddad conquistou seu principal título na carreira ao vencer o WTA 500 de Seul. Em Roma, Raika Ventura, de só 17 anos, ganhou o Mundial de Skate Park, conquista inédita para o país na modalidade. No masculino, Augusto Akio fez a dobradinha brasileira. Já Rebeca Andrade foi campeã nas barras no Brasileiro de Ginástica Artística, para delírio do público, em João Pessoa, na Paraíba. Brasileirão, Flamengo e Vasco perdem. Crise rubro-negra se agrava. Cruz Maltino cai para o 10º lugar. A manchete de capa da Folha do jornal o Globo de hoje é sobre a guerra no Oriente Médio. Israel e Hezbollah acirram ataques e ONU vê iminente catástrofe na região. Conflito cresce em bombardeios e ameaças dos dois lados, ignorando o apelo global por contenção. Na área econômica, mercado aquecido anima indústria para Black Friday e Natal, em dezembro, 25 de dezembro. Com alta de 31% nas vendas de eletrodomésticos de janeiro a agosto, varejistas e fabricantes se planejam para dar vazão à demanda de consumo. Na ONU, Lula cobra recursos contra aquecimento global. Em cúpula prévia à Assembleia Geral, que começa amanhã, brasileiro pediu verba para projetos ambientais. Eleições 2024. Os partidos União Brasil e PL, Partido Liberal, têm mais candidatos bem nas pesquisas nas capitais. Há 2 semanas da eleição, Partido do Centrão e o PL lideram ranking de siglas com mais candidatos em primeiro ou em vias de ir ao segundo turno. Aqui, desmatar e levar multa do IBAMA dá voto. Garimpo investe em candidatos no Pará, onde prefeituras concedem licença prévia para a atividade garimpeira. População de idosos cresce e quer Rio de Janeiro mais acessível. Segundo o censo de 2022 do IBGE, número de pessoas com 60 anos ou mais no Rio de Janeiro superou o de crianças e adolescentes no estado. Agora, vamos para a página do jornal cearense O Povo. E a manchete de capa é sobre as eleições em Fortaleza. Como o autismo se tornou tema central das campanhas. Quase todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza têm propostas focadas em pessoas inseridas no transtorno do espectro autista, é o chamado TEA. Assunto:
até em debates, tem pautado parte dos embates entre as candidaturas. Outra chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que quase 60% das vítimas de crimes contra indígenas no Ceará são mulheres. Na área de política, a chamada de capa diz: o Povo inicia hoje a segunda rodada de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Ainda na política, disputa pelo voto da direita do eleitorado mais conservador coloca Capitão Wagner, do União Brasil, e André Fernandes, do Partido Liberal, em pé de guerra. Na área de economia, a Agenda 2030 corre o risco de ter apenas 17% das metas atingidas, diz Lula na ONU. A foto desse jogador é o Ailon, goleada no Castelão. Com 2 gols de Ailon, Ceará atropela o time do Vila Nova, vence por 4-0 e reacende esperança por acesso ao grupo do G4. Nas páginas hoje, a entrevista hoje do Jornal Povo, toda segunda-feira, é a chamada Páginas Azuis. A entrevista é com o ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. Ele continua ferrenho defensor da exploração do petróleo na margem equatorial do Brasil. É a costa brasileira que vai ali do Maranhão até a região ali de Manaus, até a Foz do Amazonas. Economia. Ranking do Decon Ceará. Falha na prestação de serviços é a principal reclamação do consumidor para empresas públicas e agências bancárias. Vamos agora para Brasília, Distrito Federal. Vamos ver o que tem de destaque hoje na capa do jornal Correio Brasiliense. Nova forma de grilagem ameaça e mobiliza o Distrito Federal. Grilagem é invasão de terras. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o envolvimento de grileiros, invasores de terra, nos incêndios que assolam a cidade nas últimas semanas. Segundo especialistas, os criminosos têm diversificado os artifícios para descaracterizar áreas ambientais e facilitar a ocupação irregular da terra, incluindo o uso do fogo. Estratégia será discutida em fórum que reunirá autoridades do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. O governo recorre a tecnologias como o uso de drones e imagem de satélite para monitorar o território e facilitar a fiscalização. Na ONU, Lula cobra mais ousadia. Em discurso na ONU, o presidente diz que falta ambição para conter a crise climática e alerta para o risco de um fracasso coletivo. Sobre o clima, sobre o calor no Distrito Federal, tem uma chamada de capa que diz: área próxima à ponte JK, ela que cobre aqui, que é sobre o Lago Paranoá, concentra brasilienses que buscam alívio para o calor extremo, segundo o bombeiro Mário Batista.
Forças Armadas dão suporte logístico ao combate às queimadas no Pantanal, Mato Grossense. A alegria por inspirar. No mundo dos esportes, temos aqui 3 chamadas. A primeira, ouro nas barras assimétricas no Campeonato Brasileiro de Ginástica. Ontem, em João Pessoa, na Paraíba, a maior medalhista olímpica do país fez mais do que subir ao pódio na Paraíba. Rebeca Andrade hipnotizou fãs e tranquilizou os súditos ao arquivar o desejo de aposentadoria. Nas redes sociais, a colecionadora de 2 joias douradas, 2 de prata e 1 de bronze nas Olimpíadas de Paris, escreveu que está ansiosa para tirar férias antes de iniciar o ciclo de treinos para Los Angeles, marcado Los Angeles 2028. Agarrada com a felicidade. Isso aqui é o prêmio que Bia Haddad ganha no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, ao superar a russa Daria Kasatkina de virada e deve aparecer hoje em 12º lugar no ranking do tênis mundial. A outra chamada de capa é a pátria do skate. Pedro Barros, prata, Raika Ventura, ouro e Augusto Acchio, ouro, brindam o Brasil com 3 pódios no Mundial de Roma na modalidade parque, skate park. O país também havia brilhado no streak. Hexa das Brabas. Jaqueline e a brasiliense Vicky Albuquerque comandam vitória do Corinthians sobre o São Paulo com recorde de público e ampliam dinastia do Corinthians no Brasileirão. Corinthians ganha pela 6ª vez. Palmeiras engata a 5ª seguida. Vasco é a nova vítima do vice-líder da série Flaco Lopes assina vitória por 1-0 no Mané Garrincha e mantém time alviverde na cola do Botafogo. Espetáculo celebra a coreógrafa Yara de Kuntu. Medicamentos. Espera longa e sofrida. Pacientes aguardam há 8 meses a chegada de um medicamento ao SUS. A droga é essencial no tratamento da doença de Crohn. Saúde. Da boca para o sangue. Estudos apontam que a perda dos dentes e o desequilíbrio da flora oral podem causar doenças no sistema circulatório. Guerra. Tecnologia da destruição. Explosão de pagers e walkie-talkies que mataram integrantes do Hezbollah inaugura o uso de novas estratégias por parte de Israel para matar mais gente. Histórias em quadrinhos com DNA brasiliense. Criador do Eixinho, o Monumental, Humberto Junqueira, publicou as tirinhas no Correio Brasiliense durante 10 anos e agora investe na tecnologia para manter o personagem vivo. A importância de rádio e TV na campanha eleitoral. Horário eleitoral nos veículos tradicionais alavancou candidatos que vinham patinando nas pesquisas, tal como em São Paulo, onde Ricardo Nunes sobe e Pablo Marçal está derretendo. Vamos agora para a capa do Valor Econômico, lá do Rio de Janeiro, Valor Econômico, que é do grupo O Globo de Comunicação. E a primeira chamada de capa é uma entrevista com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente,
que defende a autoridade climática na formulação, fiscalização e punição. Tudo isso sob a pasta do meio ambiente, sob a pasta dela. Liderança em negócios baseados na figura do empreendedor, o dano reputacional tende a ser maior. É o caso da empresa G4 Educação, que afastou o seu diretor executivo porque ele disse que Deus me livre, foi a frase dele, de ter mulheres como presidentes de empresas, como diretores executivas. Pegou muito mal, reação grande no Brasil e ele teve que ser afastado. Investimentos. Uma eventual vitória dos republicanos. A Casa Branca, os republicanos, são representados pelo candidato Donald Trump. Diz, uma eventual vitória de Donald Trump à Casa Branca e no Congresso poderá favorecer emergentes, diz Gatker. A manchete do Valor Econômico é sobre fundos imobiliários crescem e atraem novos perfis. Setor já atinge um patrimônio de 188 bilhões de reais, aumento de mais de 30 bi em um ano. Produtividade do trabalho perde ímpeto e mostra quedas. A foto desta jovem senhora é para dizer que simplificar para crescer. Após a cisão da sua unidade de benefícios corporativos, Vale Refeição, que se tornou independente, a empresa Sodexo se concentra em serviços de alimentação. Abre aspas, da CEO da empresa, a diretora executiva global, que é a Sofia Bellon, ela diz: o mercado brasileiro continua bem fragmentado, podem surgir oportunidades de aquisições. Indústrias de soja investem 5,7 bilhões em fábricas. Lula critica a falta de vigor da ONU em Nova York. Em sua primeira aparição pública em Nova York, na sede das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso em que bateu na falta de vigor, atualidade e relevância da ONU e suas instituições. À exceção do chanceler alemão, nenhum líder de países ricos estava na plateia. O ministro alemão estava no evento porque a Alemanha e a Namíbia foram os países que coordenaram o Pacto para o Futuro, documento que fala na crise do clima, da necessidade de desarmamento e a urgência pela reforma da ONU. É preciso correr atrás do que lhe interessa. Quem diz isso é Sérgio Chaya, diz a chamada de capa do Valor Econômico. Após desistir do sonho de ser jogador de futebol, Sérgio Chaya estabeleceu a meta de tornar-se presidente de uma multinacional antes dos 40 anos, o que ele alcançou aos 37 anos. Hoje, presidente da Unico, ele é convidado desta semana do podcast CBN Profissional. Shows ao vivo no Brasil devem arrecadar 174 milhões de dólares. Eventos de música ao vivo vão continuar atraindo público e patrocinadores,
apesar da desaceleração em relação a 2022 e 2023, quando o setor de entretenimento se recuperava das restrições impostas pela pandemia. A previsão para o Brasil é de crescimento de 4,8% na receita neste ano, para 174 milhões de dólares, segundo o PwC, sendo que as marcas, os patrocínios, devem representar 19,5% do total. No Rock in Rio, encerrado ontem, 85 marcas realizaram 130 ativações com investimento de 510 milhões de reais. Abre aspas. No nosso caso, a receita entre investimento das marcas e venda de ingressos é quase equivalente, diz Rodolfo Medina, presidente da empresa Rock World, que é uma das patrocinadoras do Rock in Rio. Ainda é destaque na capa do Valor Econômico. Tarcísio Mota, o candidato do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, minimiza o baixo desempenho nas pesquisas eleitorais, afirma-se como uma candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e critica o prefeito Eduardo Paes, do PSD, seu adversário na disputa. Ele disse contra Eduardo Paes: é um bom cenógrafo. Tarcísio Mota disse isso na sabatina que concedeu ao Valor Econômico, ao Globo e à Rádio CBN. PAC tem apenas 3,4% das emendas. Deputados e senadores destinaram só 3,4% das emendas parlamentares ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, vitrine do governo Lula. Do 1,7 bilhão de reais destinado ao programa pelos congressistas, só 855 milhões de reais foram empenhados até o mês de agosto passado. SLB fecha contratos de 1,1 bilhão de dólares. A fornecedora francesa de tecnologia SLB assinou 6 contratos com a Petrobras no valor total de 1,1 bilhão de dólares para o fornecimento de equipamentos e prestação de serviços em atividades offshore ou onshore no Brasil. Suzana K. escreve sobre setor de óleo e gás, é alavanca tecnológica para o Brasil. Foram essas as chamadas de capa do Valor Econômico de hoje, desta segunda-feira, dia 23, e com a apresentação das capas dos principais jornais do país, encerro aqui a leitura dessas manchetes com as páginas internas do jornal Folha de São Paulo. E a gente inicia com os 2 editoriais da edição de hoje da Folha. O primeiro: Brasil precisa intensificar o controle ambiental. Regra da União Europeia proibindo compras internacionais de produtos com origem em desmatamento, a vigorar a partir de 2025, faz lembrar que proteger ecossistemas do crime é um dever do Estado. Segundo editorial, PIB movido a consumo leva à queda do saldo comercial. No segundo trimestre deste ano, demanda interna subiu 4,7% ante o mesmo período de 2023, mas o PIB, o Produto Interno Bruto, não avançou mais de 3,3%.
A diferença vazou para as importações, que se expandiram muito acima das exportações. Ainda nas páginas internas da Folha de São Paulo, na área de política, a primeira matéria é dizendo que a Procuradoria-Geral da República se move para investigar emendas parlamentares em sintonia com a agenda do governo e do STF, que tenta acabar com o orçamento secreto, que tenta dar rastreabilidade às emendas via parlamentares, recursos do orçamento da União. Transparência de emendas parlamentares é pulverizada em sites de difícil compreensão. Sobre as eleições em São Paulo, Ricardo Nunes vai a religiosos, ataca Boulos, Guilherme Boulos, que é o adversário a prefeito, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, e diz que Pablo Marçal, do PRTB, é risco à humanidade. Não é só a São Paulo, ao município de São Paulo. Ele diz que Marçal é risco à humanidade. Maioria das candidatas não é casada. Proporção se inverte entre os candidatos homens. Ainda na ruas e famílias divididas. No Recife, grupo de João Campos e Raquel Lira tratam 2024 como prévia de eleição de 2026 em Pernambuco. Folha lançará na quinta-feira a Casa Folha, a plataforma concursos exclusivos. Jornal promove seminários sobre eleições na periferia de São Paulo. Foro Investe, na área econômica. Riscos impedem queda do dólar, mesmo com diferença maior de juros frente aos Estados Unidos. Mesmo com a Selic em alta, o mercado está otimista com os investimentos na Bolsa de Valores. Mais de 26,5 mil brasileiros têm acima de R$1 milhão na poupança. Repito, 26.500 brasileiros têm mais de R$1 milhão guardados na poupança. BNP abrirá cota de fundo contra a tragédia climática. Enchentes no Rio Grande do Sul custaram 87 bilhões de reais, diz presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Garantias para abastecimento de energia vão além do horário de verão. O verdadeiro segredo da longevidade, escreve Ronaldo Lemos. Nas páginas de Mundo, Netanyahu endurece discurso e ataques contra o Hezbollah. Grupo agora fala em acerto de contas. Lula diz que metas da ONU caminham em direção a fracasso coletivo. E essas metas foram estabelecidas em 2015 para diminuir os efeitos climáticos. Paris melhora a qualidade do ar com filtros. Bicicletas
e restrições a carros. Racismo e xenofobia aquecem debates sobre cidadãos na Itália. Agora que as páginas do cotidiano do Brasil, governo lança ofensiva contra fogo e tema vira embate político. Casarões com piscinas contrastam com mata reduzida a cinza no interior de São Paulo. Novo acesso a São Sebastião, que é uma cidade do litoral de São Paulo, deve encurtar tempo de viagem. Mães de vítimas de violência policial viram pesquisadoras no Rio de Janeiro. Incêndios na Amazônia e no Pantanal fazem disparar emissões de carbono no Brasil. Rio Pinheiros terá lixômetro com volume de resíduos retirados. Caderno de esportes. Corinthians leva o Brasileiro Feminino e amplia seu domínio. Palmeiras não se desgruda do Botafogo. Palmeiras bate Vasco e continua caça ao primeiro colocado. Biadade é campeã em Seul e volta a se aproximar do top 10 do tênis feminino. Corrida é quase um detalhe na balada da Fórmula 1 em Singapura. Raika Ventura e Augusto Aquio vencem Mundial de Skate Park. Herói atual é viciado em trabalho, mas aceitamos menos outras dependências. É uma entrevista com a psiquiatra, professora de Stanford e autora do best-seller, explica fatores sociais, biológicos e psicológicos por trás de problemas com drogas e redes sociais. Folha Ilustrada de hoje, a capa é Cinemateca revisita 1974, desde a nova Hollywood até os marginais brasileiros. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo. Primeiro editorial do Estado de hoje diz: descobriram que as bets, essas empresas de apostas, são um problema. De uma hora para outra, autoridades do governo e no Congresso Nacional demonstram preocupação com danos causados pelos sites de apostas, olimpicamente ignorados nos debates parlamentares. Segundo o editorial, convite à corrupção. Cada vez que se abre uma fresta da caixa preta das emendas parlamentares, transbordam indícios de ilicitude, mas corrupção criminal é só um aspecto da corrosão sistêmica em curso. Páginas de política do Estadão. Governo Lula descumpre regras e mantém cargos políticos da Telebrás. E quem são esses cargos políticos da Telebrás indicados pelos políticos? Aqui, loteamento na estatal. Diz a chamada das páginas internas do Estadão. Ministério da Gestão autoriza estatal a manter 25 indicações de cargos comissionados que deveriam ter sido extintas até julho passado. Cargos contemplam demandas do Centrão. E quem são esses cargos? Os salários dos indicados chegam a R$41 mil. As ligações políticas são explícitas. Por exemplo, o cargo comissionado ocupado por Celso Sabino Sobrinho. A ligação dele:
Ele é sobrinho do ministro do Turismo, Celso Sabino. O cargo que ele ocupa, gerente de um escritório regional da Telebrás em Belém do Pará, reduto da família Sabino. Segundo exemplo de loteamento político, de fisiologismo. Os melhores cargos eles não dão para o cara que é concursado, o servidor concursado. Os melhores cargos, R$41.000, eles dão para político indicar. João Evangelista Guedes Filho. Qual é o padrinho dele? Ex-secretário, ele é ex-secretário parlamentar do senador Efraim Filho, que ele é do União Brasil, do Partido União Brasil, da Paraíba. Ele trabalhou com Efraim Filho entre 2007 e 2009, quando o parlamentar Efraim Filho ocupava cadeira na Câmara Federal. O cargo do João Evangelista Guedes Filho, gerente ouvidor da estatal. Outro cargo comissionado, Romualdo Braga Rolim Neto. Ele é primo da mulher de Frederico de Siqueira Filho, que é o presidente da Petrobras, da Telebrás. Simplesmente primo da mulher do presidente da Telebrás. Romualdo Braga Rolim Neto é primo da mulher de Frederico de Siqueira Filho, presidente da Telebrás. O cargo que ele ocupa lá na estatal, chefe de gabinete da presidência da Telebrás. Outro exemplo, que era para até ser extinto esse cargo comissionado, George Arnaldi Torque Façanha. Ele foi indicado por quem? Indicado pelo senador Davi Alcolumbre. Quem é Davi Alcolumbre? Ex-presidente do Senado e hoje presidente da CCJ do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça, e candidato a voltar a ser presidente do Senado com a ajuda do atual presidente Pacheco, que é de Minas Gerais. Pacheco está fazendo campanha para que o Davi Alcolumbre volte a ser presidente do Senado, pois o George Arnaldi Torque Façanha, indicado pelo senador Davi Alcolumbre, ocupa na empresa o cargo comissionado de gerente de compras e contratos. Por último, Tatiana Rúbia Melo Miranda. Quem foi que indicou ela para a Telebrás? Foi também o senador Davi Alcolumbre. Ela é a diretora administrativo-financeira, ganhando nessa faixa de R$41.000. Continuando, um ex-Araponga volta ao Planalto e ao Congresso, ainda nas páginas de política. Agora em Minas Gerais, Zema, governador de Minas Gerais, ajuda campanhas fora do estado de Minas Gerais em busca de espaço em 2026, quando haverá campanha, eleições para a presidência da República. Ainda sobre política em São Paulo, Ricardo Nunes e Pablo Marçal correm para atrair o voto dos evangélicos. Páginas internacionais. Hezbollah amplia alcance de ataques contra Israel com foguetes e drones. Exército israelense fecha sucursal da Al Jazeera na Cisjordânia. É uma TV. Al Jazeera é uma TV que existe e o Israel mandou fechar a sucursal dessa televisão lá na Cisjordânia. Rússia bombardeia Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Lula pede mais representatividade do Sul na ONU.
Páginas do Brasil, que o Estadão chama de metrópole. Aeroporto de Guarulhos vira rota clandestina de migração para os Estados Unidos. Operações da Polícia Federal miram rede de coiotes. Coiotes é o nome que se dá àqueles agentes que recebem dinheiro de brasileiros para eles ajudarem esses brasileiros a entrarem nos Estados Unidos ilegalmente. Emissão de gás bate recorde e piora crise global. Pacote anticrime ajudou Pernambuco a acabar com os lixões. Na área de esportes, Corinthians vence São Paulo e leva o 6º título brasileiro no futebol feminino. No Morumbis, Tricolor perde de virada por 3-1 para o Inter. Palmeiras derrota Vasco e se mantém na luta pelo título. Biadade conquista de virada seu primeiro título da temporada. Rebeca tem primeira vitória depois de Paris. Na ginástica olímpica, ela se apresentou esse fim de semana em João Pessoa, na Paraíba. Raika Ventura ganha ouro inédito no parque em Roma. Recordista mundial de natação, aos 100 anos de idade, se espelha em Tarzan. Governo, caderno de economia e negócios. Governo recorre a fundos para driblar arcabouço e turbinar gasto. País tem mais de 200 fundos. O clima prevê alcançar 32 bilhões de reais. Governo está corrigindo o erro da gestão passada. Diretor do BNDES defende o uso maior de fundos ante necessidades de infraestrutura ambientais. Não adianta só mudar a tecnologia, diz diretor do centenário Itaú Unibanco. Após a transformação digital, com o lançamento de Super App, banco que completa 100 anos neste mês, concentra energias na cultura interna, explica Sérgio Fargerman. Cultura pode ser decisiva após fusões, alertam especialistas. IBGE aponta que 9 de cada 10 indústrias já têm ações ambientais. Logo, na minha vez, é mais caro. A geração Z sonha com a casa própria. Aumentamos a alocação em quem a inteligência artificial pode beneficiar. Por último, a capa do caderno Cultura e Comportamento, que diz: A Casa de Moda estreia como versão francesa de Succession. Vamos agora às páginas internas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E o primeiro editorial diz o seguinte: prisão imediata de condenado por júri popular traz avanços. Segundo editorial: combate eficaz à fome e desnutrição depende de crescimento econômico. Nas páginas políticas do Globo de hoje, do jornal O Globo, diz: pontos à frente, partidos do Centrão e Partido Liberal, PL, lideram em candidaturas competitivas nas capitais. União Brasil está liderando em 11, o PLL, o Partido Liberal, em 9, o PSD, o Kassab, em 7, MDB em 6, o PT em 6, PSB em 2, PSDB em 2, PSOL em 2, Republicano em 2 capitais, PDT também em 2 capitais, Podemos 2, Avante 1, Cidadania, PP e PRTB em 1.
Aqui, ser chamado de desmatador ganha voto. Multa do IBAMA dá voto. Quem diz isso é um candidato a prefeito lá no Pará. Porque as mineradoras que trabalham com garimpo, as empresas estão financiando candidatos a prefeito para facilitar a concessão das licenças para a exploração de minérios no estado. Domingo na Paulista tem bolos, Tabata e até volta do Data Toalha. Ainda nas páginas de política, tratando da sucessão na capital paulista, Ricardo Nunes aposta em fatia do eleitorado bolsonarista, mas vê mais radicais bolsonaristas com Pablo Marçal. Eleição esvazia governo e vira desgaste para Cláudio Castro. Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro. No Recife, João Campos impulsiona aliados contra nomes de Raquel Lira, visando 2026, as eleições presidenciais e também para governo dos estados. Área de Brasil, profanados pelo fogo, santuários de animais são invadidos por incêndios que matam e afugentam espécies. Página de saúde, ambiente amigável, programa orienta empregadores sobre como apoiar funcionárias na menopausa. Páginas de economia, fim de ano aquecido, Black Friday e o Natal renovam otimismo da indústria de eletrodomésticos. CEO, diretor executivo, que perdeu o cargo para uma mulher, após dizer em redes sociais que Deus me livre de mulher CEO, Thales Gomes sofre as consequências de suas palavras, de sua escrita. Ele escreveu isso, ele não só disse, ele escreveu. Então ele sofre as consequências de suas palavras no mundo empresarial. É substituído na direção da empresa G4 Educação e afastado do conselho da Hope, que é uma empresa, a Hope é uma empresa de vestuário feminino, principalmente moda íntima. Seguros de bancos contra roubo de celular. Vale a pena? É uma matéria aqui do jornal O Globo. Envelheço na cidade. Em alta, população idosa quer mais acessibilidade e segurança no Rio de Janeiro. Um registro de celular furtado ou roubado a cada 9 minutos é registrado no Rio de Janeiro. A cada 9 minutos por dia é registrado um furto ou um roubo de celular no Rio de Janeiro. Após acidente, o encontro do garoto Davi com seu salvador. Esse Davi, ele no acidente, ele teve o braço amputado. Um mototaxista encontrou o braço e levou para o hospital a tempo do braço ser implantado nessa criança. E ontem, o garoto se reencontrou com esse que o jornal o Globo chama de Salvador, que fez essa boa ação. No caderno Mundo, a primeira matéria diz: ONU, Estados Unidos e União Europeia e vários países pedem que Israel e o Hezbollah evitem uma guerra total. Militares israelenses fecham Al Jazeera na Cisjordânia, a TV Al Jazeera. Lula diz que países rumam para fracasso coletivo. Foi o discurso dele na ONU. Caderno de esportes. Afunilou
Nova derrota do Flamengo delimita corrida pelo título do Brasileiro a 11 rodadas do final. Palmeiras encerra série invicta de 2 meses do Vasco. Ataque centenário e balanceado é força alvinegra. Corinthians é hexa no Brasileirão Feminino. Biadade conquista maior título de sua carreira no tênis. Nathalie fala sobre o drama olímpico, a descoberta do tumor e plano de ser mãe. Rebeca Andrade garante ouro e diz que cogitou a aposentadoria, mas ela desistiu. Diz que vai se preparar para 2028, as Olimpíadas em Los Angeles. O Jornal Globo destaca aqui em 2 páginas o fim do Festival Rock in Rio, que encerra sua edição de 40 anos, consolidando variedade de gêneros musicais. Palco aberto para o futuro, tempos modernos, é uma foto aqui. Tráfego de dados gerados nos 6 primeiros dias do festival é suficiente para postar quase 81 milhões de fotos nas redes sociais. É volume de conexão de internet bate recorde. Enquanto isso, ao menos 214 celulares foram furtados em apenas 2 dias do evento. Isso dentro do evento. 214 celulares foram furtados. Clima de alegria, de despedida. E a despedida foi com Ney Matogrosso. Foi uma das atrações no último dia do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Agora vamos para as páginas internas do jornal cearense O Povo. E eu leio a primeira nota da coluna vertical. Juiz mantém vídeo de Wagner contra André Fernandes. Endurecimento da campanha de Capitão Wagner, que é candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil, contra o seu concorrente André Fernandes, que é candidato a prefeito pelo PL, o Partido Liberal, já começou a ter seus primeiros episódios também na Justiça Eleitoral. No último sábado, dia 21, o juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior, da 106ª Zona Eleitoral de Fortaleza, rejeitou o pedido de liminar da campanha de André Fernandes contra a propaganda do União Brasil, relembrando falas antigas do deputado no horário eleitoral de rádio e TV. A peça questionada resgata uma série de publicações antigas de André Fernandes nas redes sociais, incluindo piadas feitas pelo deputado na adolescência antes de ele entrar na vida pública. Para a defesa do Partido Liberal, essas peças usavam vídeos editados e descontextualizados para criar fake news contra a candidatura e até atribuir ao parlamentar André Fernandes a pecha de pedófilo. Desculpas, continua a nota. Para o juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior, no entanto, essas peças produzidas pela campanha de Capitão Wagner buscavam não apenas mostrar mudança no comportamento de André sobre diversos temas. O vídeo, abre aspas, o vídeo busca questionar se o candidato sempre encontrará alguma desculpa quando for confrontado, fecha aspas, diz o juiz na sua sentença. Continua o juiz, abre aspas, a propaganda revela apenas uma abordagem crítica por parte do representado sobre temas sensíveis à população, permeada
por inferências e indagações típicas dos embates eleitorais, mas sem fatos sabidamente inverídicos. Fecha aspas, é a sentença do juiz Hernani Pires Paula Pessoa Júnior contra a retirada dos vídeos produzidos pela campanha de Capitão Wagner, criticando, apontando vídeos antigos, falas antigas de André Fernandes. Continuando aqui nas páginas internas do jornal Povo, comunidade internacional pede moderação a Israel e Hezbollah. Morre filho de candidata a vice-prefeita de Aracati. Foi um acidente de trânsito ontem em Itaiçaba. Acidente ocorreu em Itaiçaba em uma colisão frontal entre um carro pequeno, um automóvel e uma carreta. As páginas azuis de hoje do jornal Povo é com Jean Paul Prates. Jean Paul Prates, ele que é ex-presidente da Petrobras. A margem equatorial no centro do debate. Futuro energético. E o ex-presidente da Petrobras defende a exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. Eleições de 2024, porque o tema autismo se tornou central no debate eleitoral na cidade de Fortaleza. O tamanho do problema no Brasil estima-se em pelo menos a 2 bilhões o número de pessoas diagnosticadas com TEA. TEA é o aspecto do transtorno de espectro autista. Entretanto, estudos paralelos consideram que essa população possa chegar a 6 milhões. Ainda sobre eleições de 2024, André versus Wagner. Entenda como a disputa por votos da direita, do eleitorado mais conservador, colocou ex-aliados em pé de guerra. Estrela da eleição de Sarto em 2020, Cadela Marion entra na campanha de Evandro Leitão. Sarto e Roberto Cláudio rechaçam polarização política, Evandro e André em Fortaleza, dizendo eles que essa é uma estratégia do PT para levar os dois, Evandro pelo PT e André Fernandes pelo PL de Bolsonaro, ao segundo turno. Após ser afastado, preso e renunciar à prefeitura, Calomano Marques concorre à vaga de vereador no município de Pacatuba. O sobrinho dele hoje é candidato à reeleição. O Povo realiza, a partir de hoje, a segunda rodada de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. E hoje, o entrevistado é o Zé Batista, candidato a prefeito pelo PSTU. Caderno de Economia. Serviços não cumpridos pelas empresas é a principal reclamação no Ceará. E quais são as empresas mais reclamadas pelos consumidores? Isso é um ranking apontado pelo DECOM. A mais reclamada é a Enel Distribuidora, antiga Coelce. Tem 1.116 reclamações. Depois vem o Bradesco, o Banco Bradesco, com 477. Depois vem a Cagesse, com 475 reclamações. Banco BMG, com 420 reclamações. A empresa de telefonia Claro, com 301 reclamações. A outra empresa de telefonia, a Vivo, 260 reclamações. O Banco Pan-Americano, 259 reclamações.
Banco do Brasil, 255 reclamações. Banco Santander, 239 reclamações. Caixa Econômica Federal, 232 reclamações, diz o DECOM Ceará. E com esta informação, eu encerro aqui a leitura das principais matérias dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo.